Olá, caro aluno e cara aluna de nono ano do Colégio Salesiano Dom Bosco. Tudo bem? Como vocês estão? Como foram as férias? Pessoal, vocês estão vendo que infelizmente nós temos que retornar às nossas atividades nesses moldes. Por que eu digo infelizmente? Porque estamos passando por uma situação bastante delicada. Estamos passando por essa pandemia, estamos tentando vencê-la, mas para isso a gente precisa nos resguardar. A gente precisa manter o isolamento. Isso é fato. Porém, independente de estarmos isolados ou não, o nosso foco ele também precisa ser mantido. A gente precisa dar continuidade aos nossos estudos. E para isso, o Colégio Salesiano Dom Bosco está disponibilizando para vocês essa ferramenta que é extremamente útil e que nós vamos utilizá-la bastante enquanto, obviamente, estivermos nesse momento de isolamento, que são as videoaulas, as aulas à distância. Ok? Não se enganem, está sendo difícil para vocês, está sendo difícil para nós, está sendo difícil para a escola, está sendo difícil para todos, para todos. Mas não é porque está sendo difícil que nós não vamos vencer. Óbvio que vamos. Então, pessoal, nesse primeiro momento, nessa adaptação que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com as ideias mais introdutórias que nós já trabalhamos nas nossas aulas presenciais, que é a parte mais introdutória, a parte mais básica da química. Nós já trabalhamos o conceito de matéria, de corpo, de objeto, e hoje nós vamos trabalhar com o conceito de substâncias puras e misturas. Vamos relembrar. O que seria uma substância pura? É uma substância que é formada única e exclusivamente por um tipo de molécula. Por exemplo, se num recipiente a gente tem única e exclusivamente água, a gente ali vai ter uma substância pura, que é o nosso H2O, nossa água. Mas, se eu tenho a união de dois ou mais componentes no mesmo recipiente, aí eu já não tenho mais uma substância pura, eu passo a ter uma mistura. Então, vamos lá. O que é mistura? Vamos relembrar. Mistura é a união de duas ou mais substâncias que não sofrem reação química. Esse é um detalhe muito importante. Nós vamos ver um pouco mais para frente que quando a gente junta um ácido com uma base, eles formam uma terceira substância. Eles formam produtos, porque eles reagem. Então aí a gente não tem uma mistura, a gente tem uma reação química. Para que a gente tenha uma mistura, os componentes precisam estar em contato, porém não pode haver reação. Ok? Dentro deste conceito de mistura, desta união de dois ou mais componentes, essa mistura, a grosso modo, ela pode ser classificada de duas formas: homogênea ou heterogênea. Então, o que seria uma mistura homogênea? Mistura homogênea seria aquela onde você não consegue visualizar aonde está exatamente cada um dos componentes. Como te está dizendo aí, é aquela que não se pode visualizar, filtrar ou decantar os componentes. Ou seja,
apresenta uma única fase. Isso é a característica fundamental de uma mistura homogênea. Ok? Mas nós temos também as misturas heterogêneas. O que seriam as misturas heterogêneas? São as misturas onde você consegue ver exatamente aonde está cada componente. A sua visão permite com que você faça isso. Por exemplo, imagine aí um recipiente com água e óleo. Você sabe aonde está a água, você sabe aonde está o óleo, você vê exatamente aonde começa e aonde termina a parte da água, aonde começa e aonde termina a parte do óleo. Então aí você tem uma mistura heterogênea. Detalhe, pessoal. É muito comum nós darmos exemplos de misturas heterogêneas líquidas. Mas não quer dizer que só tenhamos misturas homogêneas ou heterogêneas líquidas. Por exemplo, o aço. O aço é uma mistura homogênea sólida. O bronze é uma mistura homogênea sólida. Nós temos misturas homogêneas gasosas? Temos. E aí é onde está um detalhe extremamente importante. Toda mistura de gases, toda e qualquer mistura onde todos os componentes da mistura são gasosos, essa mistura ela é sempre homogênea. Ok? Nas misturas heterogêneas, nós temos misturas heterogêneas sólidas? Temos. Por exemplo, quando você vai aí na sua casa, observa a sua bancada de granito, você vê lá mais ou menos 3 cores muito distintas, muito bem definidas. Cada partezinha daquela corresponde a um mineral que forma o granito. Ali você tem uma mistura heterogênea sólida. Ok? Existe mistura de gases heterogênea? Não, não existe, pessoal. Toda e qualquer mistura gasosa, ela é sempre homogênea. Ah, Leonardo, mas quando eu estou na rua que eu vejo um ônibus ou um caminhão velho, ele solta muita fumaça e eu vejo aquela fumaça. Vê. Mas ali você não tem uma mistura exclusivamente de gases. Você tem uma mistura de gases com sólido. E que sólido é esse? É o carbono particulado. São partículas de carbono que não sofreram combustão para se transformar no CO2, que é o gás que é liberado pelo escape dos carros. Ou seja, a combustão incompleta. Não precisa se desesperar. Nós ainda vamos estudar essa parte de combustão. Relaxe. O nosso foco aqui é falar de misturas homogêneas e heterogêneas. Ok? Então lá, no escape do caminhão velho, por exemplo, quando você vê aquela fumaça preta, ali você tem os gases da combustão, que o principal é o CO2, mas você tem material particulado. E ali você forma um aerossol, ok? Que é um outro tipo de mistura, que é um tipo de mistura um pouco mais refinado, que nós não vamos estudar agora. Só lá no segundo ano do ensino médio. Agora, homogêneo e heterogêneo. Tranquilo? Vamos adiante. Aqui, um exemplo bem simples de mistura homogênea. A água mineral. Por que eu falo da água mineral? Na água mineral, você tem a mistura de água, obviamente, e sais minerais. Você sabe
ciclo da água, vocês já estudaram isso? No ciclo da água, você tem as águas superficiais, não é isso? Evaporam, atingem a atmosfera, condensam e depois precipitam de novo. Essa precipitação ela pode acontecer no mar ou no continente. Se essa precipitação acontece no continente, em terra, essa água tende a infiltrar pelo solo. Por isso, a grande importância de se manter a vegetação. Se você não tem vegetação, essa água escoa pela superfície do solo. Ela não infiltra. Se você mantém a vegetação, essa água não consegue escoar. Então ela vai infiltrar no solo. Infiltra no solo. Dissolve. Vai dissolvendo os sais minerais que se encontram presentes naquele solo. Atinge os lençóis freáticos e, consequentemente, nós obtemos uma água com uma elevadíssima potabilidade, que são as águas minerais. Ok? Então aí, a água que está saindo dessa garrafinha, nessa imagem, é uma água mineral. Ok? É uma água onde você tem sais minerais. É uma mistura. Tranquilo? Aqui, água e óleo. Água e óleo é o exemplo mais comumente trabalhado, mais comumente falado para vocês. Vocês observam que eu sei exatamente aonde está a água e exatamente aonde está o óleo. Porque a mistura ela é heterogênea. Ok, pessoal? Vamos para frente. Aqui nós temos uma maneira física de diferenciar uma substância pura de uma mistura. Por quê? Quando nós temos uma mistura, quando essa mistura é heterogênea, eu consigo afirmar categoricamente ali é uma mistura heterogênea. Porém, se você chega em um local e observa dois recipientes com um líquido incolor dentro, você não tem como dizer se aquela água é mineral ou se aquela água é uma água comum da torneira. Você não tem como afirmar isso. Visualmente você não tem como afirmar isso. E aí a gente precisa observar que nem tudo a gente pode cheirar, nem tudo a gente pode colocar na boca, nem tudo a gente pode botar o dedo dentro. Então, se você chega, por exemplo, num laboratório e você encontra dois líquidos incolores lá dentro de recipientes, você pode ter uma água comum, uma água destilada, que é uma água purificada, não é uma mistura, é só água. Como você pode ter uma mistura de água e ácido clorídrico, que é uma mistura extremamente corrosiva, extremamente danosa a nós, nossa pele. Então, como é que a gente pode diferenciar uma mistura homogênea de uma substância pura? Pelos gráficos de aquecimento, pelas constantes físicas, que são basicamente três: o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade do líquido. Então, para que eu consiga determinar se aquela substância é uma substância pura ou uma mistura, eu vou trabalhar com três informações: o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição e a sua densidade. Aqui eu observo uma característica muito importante, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se você observar,
Na fusão, e aí a gente vai relembrar um pouco do conteúdo que nós já estudamos. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A fusão ela acontece em um patamar constante. Em uma única temperatura acontece a fusão. Enquanto a fusão está acontecendo, a temperatura não muda. E aí, quando todas as moléculas já passaram para o estado líquido, quando a fusão terminou, a temperatura começa a subir de novo, até chegar em um outro patamar, em um outro nível, que é o ponto de ebulição. O que é a ebulição? É a passagem tumultuosa do estado líquido para o estado gasoso. Então, durante a ebulição, enquanto aquele líquido está entrando em ebulição, a temperatura fica constante, até que todas as moléculas passem para o estado gasoso e se transformem em vapor. Ok? Então, quando eu falo de substância pura, as substâncias puras elas têm ponto de fusão bem definido, ponto de ebulição bem definido e densidade bem definidos. As constantes físicas são bem definidas. Ok? E quando eu falo de uma mistura, olha para cá. Na mistura, a gente tem que a fusão e a ebulição elas não são bem definidas. Elas ocorrem com variação de temperatura. Então essa é a diferença mais grosseira que a gente pode observar nos gráficos. Ah, Leonardo, eu preciso saber esses gráficos decorados? Você precisa saber o perfil do gráfico. Você não precisa saber decorado qual é o ponto de fusão e qual é o ponto de ebulição, por exemplo, da acetona. Você não precisa saber disso. Mas você precisa saber, sim, que se naquele recipiente eu só tenho acetona, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela passa do estado sólido para o estado líquido em uma temperatura fixa e do estado líquido para o estado gasoso em uma outra temperatura, obviamente maior, mas que também é constante, também é fixa. Ok? E nas misturas, a fusão e a ebulição variam. Ok, pessoal, isso? Muito bem. Só que a gente sabe que nem tudo na vida são flores, né? E aí acontece de você ter esse tipo de gráfico. Que é um tipo de gráfico onde parte dele é semelhante a uma substância pura e parte dele é semelhante a uma mistura. E aí, Leonardo, como é que eu faço? Galera, é muito simples. Só será substância pura se a fusão e a ebulição forem constantes. Se pelo menos um dos dois variar. O que é que eu estou falando de pelo menos um? A fusão ou a ebulição? Ou os dois variarem, você vai ter uma mistura. Quando os dois variam, que dois? A fusão e a ebulição. Quando os dois variam, você tem uma mistura comum. Agora, nesse caso aqui, quando só um varia e o outro fica constante, você tem uma mistura especial. Observe, aqui você tem que a fusão varia na temperatura, mas a ebulição ela é constante. Quando isso acontece, a gente tem uma mistura azeotrópica. Ok? Mistura azeotrópica. Um exemplo de uma mistura azeotrópica. O álcool 96%. O que quer dizer isso, 96%? Quer dizer que você tem 96 partes de álcool e 4 de água. 96% de álcool e 4% de água. Nas indústrias que fazem álcool anidro, que é o álcool que vai ser misturado à gasolina para servir de combustível, ele não pode ter água.
E lá durante o processo de destilação, o que é a destilação? É a evaporação do líquido. A evaporação do líquido que tem o menor ponto de ebulição. Só que nesse caso os dois têm o mesmo ponto de ebulição. Então pela destilação ele não consegue separar. Daí faz-se um outro processo com um agente desidratante para poder retirar a água e daí você obter o álcool anidro, o álcool sem água. Ok? O álcool 96% é um exemplo de mistura azeotópica. Leonardo, eu preciso saber dessa mistura decorada? Não. Não tem necessidade. No contexto da questão, vai ser dito. Ok? Adiante. Aqui nós temos um outro tipo de mistura. Observe, a fusão ela é constante, mas a ebulição é variável. Quando isso acontece? Como é que nós classificamos essa mistura? Nós classificamos ela como uma mistura eutética. Então, o que seria uma mistura eutética? É uma mistura onde você tem que os componentes sofrem fusão na mesma temperatura, porém a ebulição ocorre com variação de temperatura. Exemplo de mistura eutética: a solda branca, solda eletrônica. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. A solda eletrônica ela é um fiozinho, cor de metal, branco acinzentado, que o camarada liga um ferrinho, o ferro de solda na tomada, esse ferro de solda esquenta, e aí ele derrete a solda e ela derrete com o aquecimento do ferro e depois ela solidifica. Ali você tem uma mistura eutética. Ok? Então, galera, o que nós temos basicamente para hoje é isso. Essa composição das substâncias, essa composição das misturas, e a gente vai e a gente precisa observar. Ok? Nesse momento, aqui, o que a gente observa? Aqui, pessoal, a gente observa, a gente faz um pequeno apanhado, um pequeno resumo das transformações. Ok? Nós já estudamos isso, mas não custa nada a gente relembrar. Vamos lá. Passagem do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Passagem do estado líquido para o estado gasoso a gente chama de vaporização. E aí você não deve esquecer, a vaporização ela pode acontecer de 3 formas diferentes. O processo é o mesmo, passagem do líquido para o gasoso, mas a maneira como ele acontece é diferente. Na vaporização nós temos a evaporação, que é uma passagem lenta e gradual daquele líquido para o estado gasoso. Exemplo, quando a sua mãe tira a roupa da máquina e bota para estender. A roupa ainda está úmida, o calor do sol faz com que a água evapore. Ali nós temos uma evaporação. Segunda forma, a ebulição. A ebulição já é uma passagem tumultuosa, um pouco mais rápida do que a evaporação. Precisa de bem mais aquecimento. E nós temos também a calefação, que é uma passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso, assim que toca a superfície aquecida. Ok? Passagem do gasoso para o estado líquido. Vamos voltar. Do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a liquefação, que também pode ser chamado de condensação, e aí são meramente sinônimos. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. E aí nós temos mais uma outra informação.
que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Isso se chama sublimação. Alguns livros chamam a passagem do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido de sublimação e a passagem do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido de ressublimação. Não existe um acordo ainda para isso. Então, nesta circunstância, nós vamos admitir que a passagem do estado líquido para o estado gasoso, sem passar a passagem do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido, e a passagem do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo líquido, chama-se sublimação. Ok? Muito bem. Então, galera, por hoje é isso. Deem uma olhada no livro de vocês. Isto está no capítulo 4 do seu livro, do Átomo à Biosfera. E nós vamos, a partir daí, dar continuidade ao nosso assunto. Um abraço e até a volta.